O dia da Bíblia é próximo domingo, mas eu cheguei à compreensão de que deveria falar sobre a Bíblia também hoje, visto que no próximo domingo não estarei com os irmãos. Eu aceitei, a igreja aprovou, estar na primeira igreja batista de Teresina, completará domingo que vem 99 anos. Então eu estou pregando sobre temas e, por certo, não estou discutindo versos que podem ser apresentados no próximo domingo pelos pregadores que teremos aqui no culto da manhã e da noite. Amados, há muito mais textos sobre a Bíblia, o que ela é e o que faz por vontade de Deus na nossa vida do que muitos imaginam. Lembrem que até um capítulo inteiro, que é melhor dizer, um salmo inteiro, Salmo 119, sobre a palavra de Deus. Um grande desafio, alguém aprender o Salmo 119 para recitar em cor, mas é um texto muito precioso, onde a Bíblia é apresentada com muitas designações, com muitos nomes. Eu quero dizer para os irmãos que hoje de manhã, tendo falado sobre a Bíblia, eu apresentei a história de um de nossos irmãos, cujo nome não citei, não citarei novamente. A história foi, hoje de manhã, este irmão me entregou por intermédio de outra pessoa um DVD, e neste DVD, para avaliação, e após fazendo a avaliação, não foi difícil, quero dizer, na avaliação. Logo depois dos primeiros 10 minutos de filme, verificar que era produto de falsos profetas. Eu disse isso e prometi que falarei com este querido irmão que inclusive está aqui novamente hoje à noite, mas eu quero dizer aos irmãos que eu não imagino a minha profunda alegria, profunda satisfação por ter ouvido a palavra da minha esposa sobre o relatório deste querido nosso. O relatório foi o seguinte: a palavra, disse minha esposa hoje à tarde, a palavra do nosso irmão que deu aquele DVD para avaliação foi que ele próprio, isso aqui é uma bênção, ele próprio, ao ver o DVD, descobriu imediatamente o que era falsidade e jogou no lixo 500 DVDs. Que maravilha! Por aí, meus queridos, é assim, irmãos. Só foi possível isso porque este irmão também ama a palavra de Deus e tem sido nutrido por ela durante a sua vida. É assim que devemos fazer. Porque o que a palavra de Deus diz, e eu citei hoje de manhã, é que sorrateiramente falsos profetas vão introduzindo as suas mensagens. E eu quero dizer para este querido irmão o seguinte: outros não vão ver, ou quem sabe vão ser procurados pelos falsos profetas, e há muitos na nossa sociedade, para comprar o DVD. Mas é lindo. As fotos, eu gosto de fotografia, são maravilhosas. O falso profeta anda por todas as cidades, não é verdade? Todas as cidades das cartas do Apocalipse, capítulo 3. E em cada uma delas ele conta uma história muito enrolada, que não tem nada ou quase nada a ver com a verdade, e vai incutindo ideias da sua profetisa, da profetisa daquele grupo, que é tida por eles, lamentavelmente, é tida por eles como tendo produzido mensagens iguais à da palavra de Deus. Não é não, é falsidade pura. Eu diria o seguinte: tal grupo já deveria ter aprendido isso, porque dezenas de vezes já marcaram a volta de Jesus com dia e hora, e nós estamos esperando ainda. Não sabe o que a palavra de Deus diz sobre a volta de Cristo? Ninguém sabe o que é a hora, portanto estejamos prontos. Eu quero parabenizar o querido irmão e parabenizar outros irmãos aqui que repetem falsas doutrinas com o simples conhecimento das Escrituras. Eu não sabe que a minha história principal sobre como é fácil se livrar das falsidades doutrinárias
É a história da dona querida, uma mulher sem preparo intelectual nenhum, que aprendeu a ler na Bíblia Sagrada e que fez correr alguns falsos profetas, porque ela disse para ele o seguinte: os membros da igreja ouviram essa história, mas é uma das minhas preferidas, sobre como a palavra de Deus é poderosa. Ela era incentivada a cumprir a lei de Deus para então ser salva. Ela, do jeitinho dela, aquela mulherzinha pequenina, bem moreninha, sem educação formal, disse assim: mas não está escrito na Bíblia, meus queridos. É querida, porque chama todo mundo de querido. Mas, meus queridos, não está escrito na Bíblia que pelas obras da lei nenhuma carne jamais foi justificada? Sabe o que aconteceu? Eles tiraram o time, apressados, porque falsos profetas notoriamente não podem ler sobre a salvação em Jesus Cristo, qualquer coisa do Novo Testamento, mas especialmente os livros de Gálatas, Romanos e Hebreus. Não podem ler. Eu nunca ouvi uma mensagem deles sobre Romanos, muito menos sobre Gálatas. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo não tinha papas na língua. Ele dizia diretamente o que quiser. E se você não sabe, Gálatas. Pequenininho. O paraense diz assim: é um livro gitinho. O vernáculo nosso dizer é rápido para ler de uma sentada, diria a minha avó. Mas isso tem todos. Quais são características da palavra de Deus e quais são funções da palavra de Deus? Com qualquer mensagem sobre a Bíblia, é sempre incompleta. A mensagem, a palavra de Deus, ela é completa. De uma vez por todas, dava aos santos, Judas, verso 3. Mas eu quero ler inicialmente para os irmãos Hebreus 4:12 e 2 Timóteo 3, versos 14 a 17. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Continue a lembrar, capítulo 3, versos 14 a 17. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança, que privilégio, desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Irmãos, há em muitas pessoas a ideia de que, ainda existe essa ideia de que a Bíblia é um livro ultrapassado e os ignorantes ainda confiam nela. Uma das histórias que eu gosto muito é a história que vou contar para os irmãos agora. Certa vez na França, um senhor de cerca de 70 anos estava viajando no trem e ao seu lado havia um jovem universitário que estava lendo um livro de ciências. O idoso lia um livro de capa preta que o jovem logo percebeu era a Bíblia. Ele estava lendo Marcos, o evangelista. O jovem disse para o idoso: então o senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices? O idoso respondeu amavelmente: sim, mas este livro não é um livro de crendices. Eu estou errado? E o jovem disse: claro que o senhor está. O senhor deveria estudar a história universal, pois a Revolução Francesa há muitos anos mostrou a miopia da religião. Só pessoas sem cultura ainda creem neste livro
especialmente naquelas histórias do Gênesis, onde é apresentado que Deus fez o mundo em 6 dias. O idoso respondeu: é mesmo? E o que os cientistas creem a respeito da Bíblia? O jovem logo respondeu: bem, não há tempo para eu explicar para o Senhor o que é que os cientistas pensam da Bíblia, mas eu vou para casa. Se o Senhor me der um cartão com o seu endereço, eu mandarei um enunciado a respeito disso, prontamente. E o idoso deu um cartão para ele. Logo após este encontro, o jovem foi ler o cartão de visita deste velhinho. E ele leu o seguinte: professor doutor Louis Pasteur, diretor-geral de pesquisas científicas da Universidade Nacional da França. E ele ficou cabisbaixo e envergonhado. Ele tinha aprendido que é que pelo menos um cientista temente a Deus crê sobre a Bíblia. Irmãos, e há muitos Louis Pasteur no mundo. Há muitos anos, quando eu era bem jovem, eu tive o privilégio de pregar numa das cidades do Colorado, nos Estados Unidos, onde havia, na época, mais cientistas do que todas as outras cidades norte-americanas. Eu preguei na igreja deles, a convite do pastor. E eu posso dizer para os irmãos, era uma igreja vibrante, praticamente de cientistas e suas famílias. E eu nunca esqueci aquele encontro, por causa disso, por causa da quantidade enorme de cientistas tementes a Deus, mas também porque eu joguei com outros homens joguei futebol com as mulheres, algumas mulheres daquela igreja, e nós perdemos de 4-0. Não dá para esquecer. As esposas dos cientistas eram elétricas e driblavam como a melhor jogadora do mundo, que é brasileira. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Isto quer dizer, ela é ativa e poderosa, e é assim porque é de Deus. E sendo esta palavra ativa e poderosa, Isaías 55:11 diz que ela não volta vazia, mas fará o que Deus quer que ela faça. Em suma, ela produz fruto na vida dos homens, dos incrédulos, que se tornam crentes e pautam a sua vida pela palavra ativa e poderosa, pela palavra de Deus. Que Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versos 22 em diante, diz que ela é de valor inesgotável e ela é também constante na sua mensagem. Martinho Lutero, o grande reformador, dizia assim: ela é viva, a palavra de Deus é viva, ela fala a mim. Aí ele, que era muito explícito, diz assim: ela tem pés, ela tem pés, ela corre atrás de mim, ela tem mãos, ela me agarra, não é antiga nem moderna, ela é eterna. Martinho Lutero era bom de palavras, né? Essas figuras de que ela tem pés e corre atrás de mim, ela tem mãos e me agarra, fala muito bem de como a palavra de Deus é viva, ela é viva. No texto sagrado lido inicialmente, Hebreus 4:12, há uma ênfase no original deste texto, no original grego, que tem a ver com ela é viva e por isso é relevante. Por isso ela é aplicável às nossas vidas. E não importa o que os homens tenham dito no passado, o que estejam dizendo no presente, ela continua viva, continua poderosa. A palavra grega para poderosa tem a ver com ela tem energia. E o sentido é ela trabalha na vida do homem, sentido genérico. E Charles Swindoll, um dos meus autores prediletos, norte-americano, ele diz assim: as notícias nos informam, os romances nos inspiram e as poesias nos enlevam, mas só a palavra de Deus realmente transforma. E quando eu afirmo esta verdade,
no coração dos irmãos e na mente dos irmãos, os irmãos pensam na sua própria vida, e eu penso na minha vida, e como a palavra de Deus nos transforma. O texto sagrado também diz assim: a palavra é penetrante. Aquela ideia toda de separa juntas e medulas, nós não devemos pensar só em biologia aqui, porque na verdade o que está acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo: ela corta, ela abre caminho, ela julga o íntimo do nosso ser, e julgando o íntimo do nosso ser, procura nos levar ao arrependimento dos nossos pecados. Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, batista, calvinista equilibrado, ele contava a história de um perseguidor do grande evangelista George Whitefield, no século XVIII. O nome deste perseguidor do evangelho e de Whitefield era exatamente chamado Mr. Thorpe. E o Mr. Thorpe, ele criticava, e ele gostava especialmente de agir como era o estilo de Whitefield, o olhar dele, a postura dele, o mexer as mãos. Então, há uma palavra antiga que nós conhecemos que diz que ele arrebentava o jeitão do pregador Whitefield. E um dia ele estava num bar com seus colegas, e já meio bêbado, ele começou a pregar como ele acha e como ele fazia muito bem, porque era um artista nesta atividade, dizendo, mostrando como era o George Whitefield pregando. Ele era pregando o evangelho, tinha ouvido a mensagem e se empolgado de algum sentido nela, fazendo pouco de George Whitefield. Mas de repente ele se sentiu mal e sentou. E Spurgeon disse assim: exatamente naquele momento ele foi tocado pela palavra de Deus e se converteu e se tornou um dos líderes da fé cristã na cidade de Bristol, na Inglaterra. A palavra é penetrante, a palavra é poderosa, mas a palavra é também palavra que revela e discerne o íntimo das pessoas. A palavra grega é kritikos, que quer dizer a palavra julga, e ninguém escapa. Às vezes a pessoa faz pouco da palavra de Deus, mas lá dentro ele sabe. Sim, porque as pessoas não são loucas, as pessoas têm inteligência, as pessoas têm sentimentos. Não só ninguém escapa do escrutínio da palavra de Deus, mas também ninguém se esconde dela, porque ela expõe o coração. Aparências não enganam Deus, e a palavra de Deus toca nesta luta para manter as aparências. Espiritualmente, diante da palavra de Deus, porque é de Deus esta palavra, nós estamos nus, isto é, expostos. Eu li um comentarista que disse assim: esta figura em que ninguém se esconde, porque a palavra de Deus expõe o coração, revela o íntimo das pessoas, é a figura de alguém que, quando era condenado à forca, aquele que levava, o homem que levava o que ia morrer na forca, para que ele não se escondesse como tem se escondido os que foram pegados no mensalão e outros problemas graves da política brasileira, a pessoa tem a tendência de tentar fugir, né? Então naquela ele não tem vergonha nenhuma, fez o que fez, mas naquela hora ele joga o paletó na cara, né? Ele põe no mínimo um lenço para que as pessoas não saibam que ele, olha, todo mundo sabe que ele é. Aquele gesto é um gesto simbólico de vergonha, apesar que em alguns gestos não teve vergonha nenhuma. Os banqueiros eram levados ao patíbulo para morrer em tempos muito antigos, era colocado uma faca bem apontada no queixo dele para que ele não fizesse assim. Então é isso que é a figura de que a palavra de Deus expõe. Quando a palavra de Deus vem sobre nós estamos assim, visíveis, não só para Deus, mas para Deus, para a sua palavra e para a humanidade. Esta é a verdade. Também, além de ninguém poder escapar do escrutínio da palavra de Deus, ninguém se esconde da palavra de Deus também, a palavra de Deus não aceita as nossas justificativas. Tem gente que quando é apanhado diz: não, mas a mamãe, os meus pais não souberam me criar. Perante Deus não tem isso, não, irmãos.
Tem na psicologia, e uma psicologia meio fajuta, que permite esta afirmação. Porque a verdadeira psicologia sabe que os homens tomam suas decisões. Sim, o meio influencia, mas o meio pode ser vencido. E às vezes o meio é vencido, e não é uma vitória completa, até com alguma educação, algum conhecimento. Mas vencer mesmo com a palavra de Deus, que não apenas nos expõe, mas nos dá condição de reagir e viver de acordo com o plano de Deus. Não há justificativas. Nós temos de prestar contas. Quando a palavra de Deus nos expõe, nós reconhecemos esta verdade. Podemos negar, mas é tão interessante quando pregamos o Evangelho para algumas pessoas, esta experiência de crentes em geral, e a minha oração e a sua oração deve ser do número destes que vão e com a palavra de Deus, com muito jeito, com muita criatividade, vão e confrontam o erro habilidosamente. Aliás, um parênteses, eu preciso muito conversar com a juventude da nossa igreja, por causa das coisas que eu ouvi a respeito do preparo da Junta de Missões Nacionais para o trabalho que faremos durante o tempo da Copa. Eu preciso dar algumas palavras aos irmãos, porque uma mulher que eu muito prezo, muito jovem, mas uma cabeça equilibrada, me contou a respeito de algumas metodologias que de fato não são boas e não são utilizadas. Crente que prega a palavra de Deus não tem direito de desrespeitar o pecador, tem que tratar com respeito. Sim, respeito pelo que eles são ainda, mas misericórdia também, não é só condenar, porque às vezes nem sabemos a respeito da vida do outro. Não fiquem irritados com o que eu estou dizendo. Mesmo nossas instituições batistas, por vezes, precisam da correção da palavra de Deus e da boa educação. Sim. Portanto, comunico aos jovens que eu preciso ter uma conversa com os irmãos para entender e, porventura, orientar sobre isso. Mas, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho para os pecadores, como nós, ainda não redimidos por Jesus Cristo, perdidos, no mundo sem Deus, sem luz, irmãos, às vezes nós temos a seguinte surpresa. E do púlpito, então, nem se fala. Alguém chega lá fora e diz para o pregador que quer dizer: quem foi que contou a minha vida para o Senhor? Na sua experiência presente, quem o pastor disse tudo que eu sou? Quem foi que contou para ele? Não houve nenhuma traição do melhor amigo, da esposa. No caso de marido e mulher, então, o marido, uma vida impura, etc. Vem, pastor, ela contou alguma coisa para o senhor? Não. Na verdade, o senhor é visitante, eu nem sei quem é a sua esposa. Ah, bem. Já ia dar briga quando chegasse em casa. Não contou nada. É porque a palavra de Deus, irmãos, não deixa de morrer, revela. E o Espírito dá poder a esta palavra, e esta palavra toca o coração e diz: olha, tem de endireitar isso. E a luta às vezes é grande, né? São dicas, são perguntas. Sim. É maravilhoso quando esses pecadores revelados pela palavra de Deus têm a coragem de conversar com alguém e tem a condição de falar outras verdades da Escritura para consolidar este entendimento e para que esta pessoa busque a salvação que só há em Jesus Cristo. Essas são algumas características das Escrituras. Mas e as funções? A salvação. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: elas que fazem, a palavra de Deus te faz sábio para a salvação. Salvação. Jesus Cristo disse, João 5,39: olha, vocês dizem, estudam esta Escritura porque dizeis que nela vocês têm a vida eterna, mas vocês não creem em mim. Jesus está falando a respeito desta salvação. Não creem em mim para terem a vida eterna. Salvação. Segunda coisa, função da palavra de Deus no texto sagrado: ensina o caminho certo. Salmo 119, 105. Escondi a tua palavra no coração, sei de cor, para.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez a maioria dos irmãos nunca tenha experimentado estar no escuro e não ter luz. Isso é terrível. É tenebroso. Eu sei a história de um amigo meu que foi caçar num lugar muito distante e perigoso, e o bombilho, linguagem de caçador, bombilho, a luzinha, a lâmpadazinha da lanterna queimou. Foi um suplício. Aí os barulhos, mesmo ele sendo experimentado, trazendo medo para ele, porque ele conhecia onde estava. Ele sabia que estava exposto a uma coisa horrorosa. Irmão, é terrível não ter luz e andar no escuro. Pois bem, a palavra de Deus ensina o caminho reto. Outra coisa que ela faz é que ela confronta, já tocando nisso, mas o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz isso. Ela confronta, isto é, revela o que está errado. Revela o que está errado. Aí o indivíduo fica dizendo, como refrão na sua vida, quando ele já está sendo tocado, não estou errado, estou certo. Mas ele está errado, sabe disso. Fica zangado quando alguém cita a palavra de Deus, mas ele se atenta para mudanças na sua vida, porque ainda tem algum juízo, ele continua a ser confrontado. A palavra de Deus não nos deixa. Lembramos a história, lembramos da história de Lutero. Tem pés, corre atrás de mim, tem mãos, me agarra mesmo. Há pessoas que dizem assim: eu não consigo me libertar daquela afirmação do irmão fulano de tal. E às vezes a única frase daquele irmão que já tinha relacionamento que permitia esse tipo de confronto, diz assim: a sua vida vai dar em tragédia se você não for transformado por Deus. Aí larga o amigo, e aí ele está querendo dormir, e parece um tormento, mas abençoado tormento, né? Você vai experimentar tragédia se não mudar a sua vida. Mas eu não quero tormento de ninguém, para ninguém. Eu detesto o pregador que não vai terminando a mensagem. Eu espero que vocês, ao sair daqui, passem por alguma tremenda aflição para finalmente aceitar Jesus. Hoje é isso. Eu quero que vivam um tempo suficiente para serem confrontados pela palavra de Deus, né? Essa maldição de alguns pregadores fracos não peguem. Porque Deus não quer a morte de ninguém. Ele quer que se arrependam e cheguem à salvação. E é tão bom quando, num culto como estamos aqui, nós nos lembramos disso. Porque é tão fácil a gente perder a paciência. Graças a Deus que Deus não é o que eu sou. Irmãos, ouviram bem. Porque em alguns casos, irmãos, eu quase digo aquelas palavras assim, publicadas. Vai para o inferno. Se eu digo isso, não tenho nenhuma autoridade da palavra de Deus, nenhuma. Que Deus te amaldiçoe, eu não vai ouvir. A Bíblia já diz que ele quer abençoar, e é com salvação de tudo mais. E nós sabemos que a vida com Cristo é infalivelmente, incrivelmente melhor do que a vida sem Jesus. E muitos de nós sabemos disso porque vivemos sem Jesus um tempo. Mas nós entendemos, finalmente, por misericórdia de Deus, que nos abençoou, teve paciência conosco, que a função da palavra de Deus é que nós conheçamos Deus e experimentemos salvação de Jesus Cristo. Ela nos ensina o caminho certo, ela é luz para o nosso caminho, ela revela o que está errado, ela assim continua revelando, porque crente da fé, capítulo importante da teologia cristã. E nós sabemos que é verdade, mas nós não andamos no pecado. Mas nós ainda pecamos. Quando pecamos, sabemos o caminho da volta. É confessar o pecado e viver segundo a vontade de Deus. E é possível vivermos porque outra coisa que a palavra de Deus faz, a função da palavra, é que ela corrige. Olha, confronto é revelar o que é errado. Corrigir é mostrar como andar. A figura é de ele estar no osso quando o osso quebra. Aquele cuidado todo, aquele esquece. Por 2, 3 meses, é um casos, né? Mas aí fica direito, aí fica renovado, aí fica fortalecido. Quando Deus nos corrige através da palavra, mostra como andar. Como andar. E a palavra de Deus, outra função da palavra, treinar. Treinamento tem a ver com ajudar e treinar para que a pessoa permaneça no caminho correto. E aí vem uma resultante maior de todas estas
funções da palavra de Deus no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17, que é estarmos, seres humanos entregues a Deus por Jesus Cristo, equipados, prontos, equipados no sentido, agora sim, por causa do que é dado por Deus para nós, na sua palavra, nós estamos prontos para cumprir a vontade de Deus, prontos para cumprir a vontade de Deus, sendo vitoriosos. Então, irmãos, quando nós pensamos em características da palavra de Deus, em funções da palavra de Deus, nós somos levados a um sentimento profundo de gratidão. Essa palavra, irmãos, é a resposta para os tempos difíceis em que vivemos, quando há tantas falsidades, tantas enganações, quando há tantos engodos ditos espirituais. Então nós aprendemos que o que precisamos fazer é nos aproximar mais e mais desta palavra, descobrindo a palavra, se necessário, se ela está perdida para nós, lendo a palavra, obedecendo a palavra, e por isso mesmo crescendo para o cumprimento da vontade do nosso Senhor. A minha oração é que Deus nos abençoe e nós continuemos zelosos com aquilo que temos como verdade, zelosos. Repito a palavra hoje dita no livro de Atos a respeito dos bereanos. Os bereanos eram os crentes da Bereia, que eram mais dignos do que os de Tessalônica, porque ao ouvir uma novidade, ouvir uma mensagem qualquer, mesmo as boas, conferiam na palavra de Deus para descobrir se realmente era assim. E muita gente nesses dias tem feito isso. É por isso que esta comoção toda, tem muita gente mudando. Todos devemos dar graças a Deus que por as motivações mais diversas, às vezes até o desejo de enganar pessoas, alguns estão ainda falando de Jesus. E nesses ambientes onde há tanta falsidade, tanta falsa doutrina, há pessoas ali que de fato aceitaram Jesus. E aí depois de algum tempo, lendo a Bíblia, a palavra de uma vez por todas dada aos santos, elas começam a se perguntar assim, mas parece assim, uma coisa íntima, parece que tem alguma coisa, a linguagem é simples às vezes, né? Olha, parece que algumas coisas não estão batendo bem, não bate bem isso. Esta exploração financeira não bate bem. Essa promessa de que eu nunca vou sofrer uma dor de cabeça porque sou de Jesus, não está batendo bem, porque eu não tenho só dor de cabeça. Por último, eu tenho até problema de vesícula. Será que o diabo está falando comigo? Aí a pessoa vai, o falso pregador diz assim, mas olha, muito cuidado com os demônios, por causa de tal lugar de demônios. Entra na casa do irmão que está vindo a estas igrejas e diz assim, olha, ali naquele escuro, lá no banheiro da sua casa, tem um espírito mau. Quando eu chego lá, eu sinto um arrepio. Provavelmente é gripe. Mas ele julga espiritualmente todas as coisas, né? Ali naquele lugar, quando eu cheguei, eu senti. Irmão, não tem nada de sentir coisa nenhuma. Tem que saber a verdade. Então, é verdade sobre essa questão de espíritos em determinados lugares, em determinados objetos. A verdade é a seguinte: quem é do Senhor Jesus, o maligno não me toca. Não toca. E tem gente que pensa que toca, especialmente se aproximar desses objetos. Fui chamado para um bairro da Cachoeirinha, há algum tempo atrás, para resolver um problema grave na casa de uns crentes ainda mal cozidos, que não sabiam que o maligno não toca crente. Já era do Senhor, mas ainda bebendo leite, linguagem bíblica, e não alimento sólido. Não deve ter lido ainda, não deviam ter lido a Bíblia, nem uma vez, assim, com calma, especialmente com ênfase no Novo Testamento. Falou, pastor, a grande crise está acontecendo, disse o irmão em Cristo. Estão todos apavorados. O dono da casa nem dorme.
Sabe que tem aparecido umas macumbas lá no pátio da casa. E tem mais uma. O senhor pode vir aqui? Fui lá. Desta grande crise. Cheguei lá, estava lá a macumba. Aquele jeito de se sabe. O que fiz ele? Traga um saco. Eu trouxeram um saco, eu ia passar a mão na macumba, nas belas pretas, roxas, brancas e vermelhas, e dizendo: pelo amor de Deus, não faça isso. Vocês entraram em crise total. Deve ter dito assim: esse pastor é maluco. Vai pegar na macumba, vai ficar contaminado. Eu vi que os pobres estavam assim, tão arrasados, eu disse: traga outro saco. Aí eu vesti, fiz uma luva com outro saco, e a parede, peguei, fui lá no lixo, para que eles não se contaminassem. Aí entreguei, coloquei a macumba no lixo. E entrei, expliquei algumas coisas do Evangelho. Nunca mais soube deles. Mas sabe a minha expectativa e a minha esperança? Que lendo a palavra de Deus, eles tenham aprendido que o maligno não toca eles. Esta conversa que está girando por aí, e até nos nossos meios, de que crentes fiquem endemoniados, sim, mas é pura mentira. Eu gostei da palavra de, eu creio que foi Augusto Nicodemo, um grande autor. Vale a pena entrar no YouTube e colocar Augusto Nicodemo para ler. Ele é presbiteriano, mas eu brinco e digo assim: há muitas coisas que ele sabe por causa do tempo que ele passou, do estágio que ele passou na Igreja Batista. Pura brincadeira pastoral. Porque a vida dele foi assim, até parece que uns 15 anos, na igreja presbiteriana, ele conta o testemunho, mas ele abandonou, foi para o mundo, quando voltou veio para a igreja batista, teve um tempo excelente, e depois voltou para a igreja presbiteriana. Deus tocou o seu coração, mas você escreve coisas maravilhosas. Ele disse assim em uma de suas palestras: irmãos, se vocês me disserem que um pastor pode ficar endemoniado, eu até acredito, mas um crente jamais. E a razão é óbvia, né? Porque tem pastor que não é crente. Tem pastor para quem a palavra de Deus já perdeu a autoridade. Pastor assim, pregador assim, não tem mais nenhuma autoridade. E o melhor que podia fazer era abandonar o ministério, porque não tem mais. Perder. E a oração sobre estes minha e sua deve ser que um dia se recupere. Porque a palavra não volta vazia. A palavra confronta. E não tem talvez. A alma que continuar pecando morrerá. É a palavra. Regozijemos-nos, portanto, nas características tão preciosas da palavra de Deus. E nos regozijemos muito com o fato de que Deus, no seu poder, faz com que a palavra trabalhe nos nossos corações, nas nossas vidas, para nós vivermos para a glória